Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, os vereadores Wanderson Marim, membro da Comissão de Esportes, vereador Kleber Félix, nosso presidente, obrigado pela presença, presidente da casa e ex-presidente da Comissão de Esportes, né? Atuou bem durante os 2 anos que esteve à frente da comissão e hoje está aqui participando conosco dessa nossa reunião extraordinária. Eu gostaria de cumprimentar o Felipe, né, que veio prestigiar a nossa reunião extraordinária, cumprimentar o João. João é meu amigo, né, João, de muitos anos, da nossa comunidade lá, a família toda lá do Itararé, e muito bom tê-lo aqui nessa tarde, João, tá? As portas do gabinete estão abertas lá à sua disposição. Comentar também a nossa liderança comunitária, Gils, São Cristóvão, nosso 16º vereador, né? Gils está sempre presente. É importante participar, comparecer, porque a gente fica antenado, né? Fica atento àquilo que está acontecendo na cidade de Vitória, porque as discussões da cidade passam pela Câmara. Então, é importante a participação popular, até para que quem vem nos visitar faça também uma avaliação do trabalho de cada vereador e do trabalho do vereador que, de repente, ele até deu o seu voto na eleição. Então, a importância da participação de todos, e a gente sempre, nosso presidente aqui, sempre muito democrático, abre sempre as falas aqui para qualquer liderança, entidade de representação, qualquer pessoa que queira usar a fala aqui para trazer alguma informação. A casa está sempre de portas abertas. Isso já veio agora da nossa gestão. Falo nossa gestão porque a gente também compõe a Câmara, né, a mesa, a composição da mesa da Câmara. Vereador Wanderson Marinho também, nosso colega vereador, 2º mandato. Ele é o nosso chefe aqui agora porque ele tem mais tempo de casa, né, Wanderson? 2º mandato. Wanderson é um jovem de uma região carente, de uma região que precisa do poder público, e Wanderson, dentro, né, daquilo que ele pode fazer, tem atuado com muita propriedade, com muito comprometimento para a cidade de Vitória e para a sua região, a região que ele representa. Então, assim, fica aqui os nossos agradecimentos também de quem compareceu para participar. Eu vou rapidamente, eu só vou falar, presidente e Wanderson, o porquê dessa reunião extraordinária. Nós temos aqui na comissão as comissões da casa. Então, todo mês nós temos uma reunião ordinária. Ela tem uma data, né? Uma vez por mês, cada reunião, cada comissão faz sua reunião ordinária. Mas, às vezes, o tempo não é o bastante para que a gente possa discutir e trazer algumas ideias, trazer pessoas para dialogarem com a cidade com relação a algum tema específico. E hoje nós estamos dando, vereadores e vocês que nos acompanham, estamos dando um pontapé inicial para tratarmos de um tema muito sensível, muito importante, né? Que é a questão da acessibilidade, né, no esporte. Então, é uma missão muito difícil para mim, porque, Felipe, eu sou esportista, né? Fui jogador de futebol profissional, mas de uma forma normal, um esporte que as pessoas participam, que o Brasil todo participa, diferentemente das dificuldades que a gente sabe que as pessoas com deficiência têm para a prática do esporte, acessibilidade, enfim. Então, nós estamos dando um pontapé inicial hoje com relação a esse tema, e na próxima oportunidade, vereadores,
o Felipe também, todos vocês. Na próxima oportunidade nós vamos fazer uma reunião, uma audiência pública, uma coisa mais ampliada. Nós vamos trazer outras modalidades específicas de esporte, que dependem dessa acessibilidade, né? Dessa inclusão. Então nós vamos trazer para a Câmara para a gente debater de uma forma mais ampliada e traçarmos algumas metas, algumas diretrizes para que a gente possa implantar aqui na cidade de Vitória essa política pública, esse tipo de política pública. Sei que não é fácil, né? O tema já é um tema difícil, né, da gente tratar, mas nós estamos dispostos, aí, enquanto estivermos à frente da Comissão de Esportes da Câmara, nós estamos dispostos a tratar do esporte de um modo geral, em todas as áreas, em todas as modalidades e para todos, né? Então, eu acho que esse é o nosso pontapé inicial. Eu fiz aqui uma fala, escrevemos alguma coisa, mas eu gostaria rapidamente só de fazer uma leitura de algumas informações que nós tivemos aqui, né? O Ministério do Esporte, segundo o Ministério do Esporte, acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. O esporte adaptado contribui de forma positiva para a promoção, qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, né? Todos possuem o direito de serem integrados na sociedade nas áreas de cultura, lazer, esporte, educação e trabalho. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse, é fazer com que todos que possuem esse direito, que a gente possa trabalhar em conjunto por políticas públicas voltadas a essa inclusão. Então, assim, eu nem vou fazer a leitura aqui da minha fala. A nossa reunião é uma reunião mais assim, informal. Eu vou abrir inicialmente para uma fala inicial aqui os vereadores que estão compondo a mesa, né? Primeiro o vereador Wanderson, depois o vereador Kleber faça o uso da fala, né? Dando uma saudação aí, e se tiver alguma ideia para a gente estar tratando, já tem algumas informações que eu estou requerendo através da Comissão de Esporte para a Secretaria Municipal de Esportes de Vitória, algumas informações que para a gente se basear depois para tratarmos melhor essas políticas públicas relacionadas ao esporte. Vereador Wanderson Marinho. Boa tarde, cidade de Vitória, senhor presidente dessa comissão importante de esporte e lazer, vereador Sandro Parrini, vice-presidente, Kleber, presidente dessa Casa de Lei. Parabenizar pela iniciativa, tendo em vista que é o desafio de mobilidade também urbana, da inclusão da acessibilidade do esporte também tem muito a ver com a questão da mobilidade urbana na cidade de Vitória também. Então, assim, eu, na qualidade de membro da Comissão de Esporte, sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, a qual muito relacionado com o tema que está sendo discutido, que será discutido nessa tarde. Parabenizar o nosso presidente dessa Casa de Lei, nosso querido vereador Kleber Félix, pelo trabalho, dando voz e vez à sociedade, do modo geral, para que possamos ouvir as demandas e tornar isso como indicações, até mesmo em projeto de leis, para alcançar as pessoas, principalmente menos favorecidas, que não têm acesso ao serviço público. Então, desejo que possamos ter uma boa discussão, boas sugestões, orientações, para que possamos sair daqui com um produto de melhoria para a cidade de Vitória e a todos aqueles que nos acompanham, a Câmara de Vitória. Meu muito obrigado, parabéns Sandro, parabéns Kleber, e parabéns ao nosso querido Felipe, que vai nos ajudar colaborando com sugestões e até mesmo com reclamações de melhoria para a cidade de Vitória. Muito obrigado. Vereador Kleber. Boa tarde, vereador Sandro Parrini, vereador Wanderson Marinho, Felipe Barbosa, né, para atleta de ciclismo e tênis. Muito obrigado por sua presença aqui, a convite do nosso presidente da comissão, vereador Sandro Parrini, onde a gente tem o maior orgulho, o maior prazer de estar nessa Casa de Leis, juntamente com o vereador Sandro Parrini.
E a gente já vem desde 2017, né? O vereador Anderson Marinho já é veterano, mas nós ainda somos vereadores de primeiro mandato. E nós, desde 2017, nós formamos o grupo de 5 vereadores de primeiro mandato. E esse grupo ele tem buscado debater, dialogar, mas o mais importante de tudo, claro, além dos nossos amigos vereadores veteranos que já estão aqui, mas nós também, dentro desse grupo, a gente não só tem as atividades parlamentares, mas também tem a afetividade familiar. Então a gente tem tive o prazer de conhecer a família do Sandro Paini, do Sandro. Foram vários já, né, encontros. Então assim, a gente está aqui nessa casa também para fazer amizade, não só para legislar, fiscalizar, mas também para fazer amizade. Quero saudar a senhora Letícia, está ali atrás, esposa do Felipe. Dona Letícia, pode ficar à vontade, se quiser sentar aqui na frente, tem cadeira vazia, pode ficar à vontade. Se quiser tirar foto aqui, pode tirar. É tudo ao vivo aqui, tudo na internet, Facebook, mas pode ficar à vontade. Quero, assim, vereador Sandro Parini, parabenizar o senhor por essas iniciativas de sempre trazer pessoas e também dando voz à cidade. Acho que na penúltima, vieram quase todos os representantes do futebol da região de Maruípe. O seu Gil estava presente, eu estava presente, foi uma reunião bastante produtiva. E Felipe, nós estamos aqui assim, com as portas da Câmara abertas, sempre aberto ao diálogo, à sugestão, à crítica. E a gente vai assim, trabalhar junto para ter uma cidade melhor. E eu fico imaginando às vezes quantos desafios vocês encontram na cidade. Quantos desafios vocês encontram na cidade. Então, para a gente que, né, tem nossas atividades, claro, você tem a sua atividade normal, mas eu fico imaginando assim, o desafio que você encontra na cidade, quando vai se locomover, quando vai... a Vitória, ainda falta muito, vereadores, para a gente ter uma acessibilidade 100%. Aí a gente pode falar aqui, falta muito ainda, e acho que a gente precisa unir forças agora, todo mundo juntos, para a gente conseguir esse 100% na acessibilidade da nossa cidade. Mas nós estamos aqui à disposição para fazer aquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Então, fique à vontade. Obrigado, vereador Sandro Parini, pela oportunidade de fazer uma falta. Estava com saudade da Comissão de Esporte, atuamos 1 ano aqui na comissão e estava com muita saudade dessa comissão. Sempre que eu posso, eu participo, até porque eu gosto do esporte também. A gente tem feito e vem fazendo vários campeonatos dentro da nossa cidade, campeonato amador, e campeonatos esses que a maior parte dos times tem jogadores profissionais jogando. Então, a gente fica feliz com essas iniciativas nossas, onde traz pessoas profissionais para atuar no futebol amador. Então, obrigado, vereador Sandro Parini, e continuo contando com o meu apoio, tá bom? Obrigado, Wanderson, Kleber. Quero registrar a presença da Fabiana Marquese. Obrigado pela presença, Fabiana. Gilmar, está representando o assessor, está representando o vereador Roberto Martins. João, eu já falei, enfim. Nós vamos agora, pessoal, abrir a fala para o Felipe, vai nos trazer aí uma saudação, falar sobre, nos trazer a experiência dele de vida como atleta. E eu gostaria já de agradecer, Felipe, pela presença, pela disponibilidade. Quando nosso gabinete fez o contato, prontamente já se colocou à disposição. Obrigado pela presença. E o senhor pode fazer o uso da fala daí mesmo. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Obrigado pelo convite. Muito bom estar participando aqui e sempre fomentando o esporte e a acessibilidade. Vim falar um pouquinho da minha história, como eu comecei no esporte.
Em 2007, eu sofri um acidente automobilístico, vindo a ficar tetraplégico. E em 2009, eu procurei aqui o Álvares Cabral, que tinha uma equipe de natação, e foi a título de reabilitação, não foi nem para o esporte em si. Quando eu comecei, eu fui ganhando força e tal, e fui convidado a participar da equipe de alto rendimento já em 2009. E já comecei a competir, e foi meu primeiro esporte, e eu gostei e comecei a me dedicar 100% ao esporte. Tenho a equipe ali que é muito... O João participa lá com a gente lá, né, João? Isso aí. E em 2009 eu vim competindo, e em 2012 eu conheci o ciclismo e o rugby em cadeira de rodas. E aí eu fui me apaixonando também por outros esportes. E aí eu comecei a competir também no ciclismo. E logo depois eu tive várias lesões, que o rugby tem muita porrada, e aí eu tive muita lesão de ombro e tal. E aí eu conheci o tênis, que é um pouco mais leve, e comecei a competir no tênis, e onde eu estou hoje praticando e competindo e participando aí pelo Brasil afora de algumas competições. E aqui a gente já conversou, né, João? A gente já participou de algumas reuniões, e eu queria deixar aqui registrado o apoio que a gente tem que ter mais no esporte, mais professores, mais o apoio que a gente depende muito do técnico, mais profissionais na área para estar nos ajudando, nos apoiando, e também no sentido de ajudar os atletas mais novos, porque hoje, quando a gente chega no nível que a gente consegue ser os 3 primeiros da categoria, a gente até consegue um Bolsa Atleta e consegue competir, mas até a gente chegar entre os 3 melhores do Brasil, a gente não tem apoio nenhum. E aí fica difícil da gente ir para a competição e chegar lá e competir de igual para quem já está mais estruturado. Então, até a gente chegar nesse nível, a gente tem muita coisa para fazer, tem que ralar bastante. Então, isso eu queria deixar registrado aqui. Mais professores para nos apoiando nos projetos, inclusive participo muito aqui da CPD, e temos técnico hoje da Seleção Brasileira de Natação, que está lá com a gente, e temos um atleta paralímpica medalhista na última Paralimpíada. Então, até ela chegar lá, teve que ralar bastante, e teve que ter apoio, professores. Então, essa parte aí que eu queria estar deixando registrada, para ver se podia ajudar a gente. Sim. Já terminou? Sim. Não. O tempo é seu. Se quiser trazer mais algumas experiências, fica à vontade. Aqui a gente está fazendo uma reunião mais informal. Eu queria até repetir, vereador Wanderson, algumas... Nós não fizemos um convite ampliado, até porque hoje a nossa intenção é justamente essa, dar um pontapé inicial para que a gente possa discutir com mais atores essa questão da acessibilidade no esporte. Então, nós vamos, numa outra oportunidade, fazermos uma audiência pública boa, bacana, com bastante pessoas envolvidas de várias modalidades esportivas. Vereador Kleber quer fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para o Felipe, até para a gente também já pensar em alguma coisa aqui na Câmara também. Hoje, o que não tem? Eu sei que não tem muita coisa, mas o que não tem hoje na Prefeitura de Vitória, na Secretaria de Esportes, que é prioridade para vocês? Prioridade, exemplo, algo que
algo que, se tivesse hoje na Secretaria de Esporte do Estado, ia contemplar todos vocês. Não tem isso, isso é de suma importância e prioritário. Seria mais ou menos, não sei se você conseguiu entender minha pergunta. Eu acho que, assim, como eu disse, muita gente que está começando no esporte tem poucas atividades hoje, como a natação. A natação ainda tem professores lá que o pessoal consegue começar e ter um desenvolvimento e ir para uma equipe de alto rendimento. Só que outras modalidades, não tem uma escola de tênis, por exemplo, aqui não tem uma escola. A de atletismo tem, e tem poucos professores também. Ampliar mais o número de atividades, entendeu? E dar certo? Outras atividades, isso aí. Pessoal, nós vamos abrir aqui o microfone para vocês fazerem os questionamentos. Tem quem? João? A gente vai fazer uma limitação aqui de tempo. Eu acho que aqui está dando uma pequena microfonia. Mas vai acertar lá. 3 minutos para suas colocações, tá, João? Ok. Boa tarde a todos. Parabenizo também o vereador Sandro Parrini por essa temática tão necessária, né? Relacionada às políticas públicas. E quero realmente Quero dizer que o que foi dito pelo Felipe realmente é de bastante relevância e estamos buscando, né, essa situação da acessibilidade realmente ser acessível, ela sair do papel e passar a acontecer na prática. Em 2017, até voltado para o lado da pessoa com deficiência, foi inserida, né, a Lei 9187, de 10 de outubro de 2017, sancionada pelo nosso governo municipal, que prioriza a participação das pessoas com deficiência em corridas de rua, sediadas ou não, assim, no município de Vitória. Então, toda corrida, ela tem que inserir, né, a pessoa com deficiência e ter a participação de premiação igualitária com o geral, e coisa que não estava acontecendo. E o ano passado, com bastante afinco, nós conseguimos, né, colocar algumas corridas que aconteceram aqui, nesse sentido de ter premiação. Porque, se a gente para imaginar, o ciclo paralímpico ele é muito curto. E, normalmente, quando você está dentro do Paralímpico, é pouco tempo de aprendizado e conquistas, né, até um limite onde você pode chegar. É diferente do ciclo olímpico. Então, normalmente, a primeira forma que nós utilizamos a sair de um luto é o esporte. É aquele primeiro que nos dá a oportunidade de aumentar a nossa autoestima, de fazer com que possamos realmente dizer que somos protagonistas e temos essa condição. E, em relação à pergunta, realmente, falta ainda muita estrutura, porque grande parte dos municípios e aqui na região, né, na nossa Vitória, nós temos várias possibilidades de ampliação de campos de futebol, mas áreas, às vezes, para treinamento não são muitos. Natação, por exemplo, nós temos o Tancredão, que funciona com parceria com a prefeitura, nós temos o Álvares Cabral e acredito eu que o Salesiano também está tendo essa oportunidade, que hoje é católica, né? É centro universitário. Então, assim, as demandas são muitas. E o que foi dito, né, até lido pelo Sandro, relacionado ao Ministério do Esporte, a acessibilidade, ela se faz necessário, porque o local pode até ser acessível, mas o entorno, para que possa ser dada essa oportunidade, infelizmente ela não é. Então, muitos não estão por desconhecimento, muitos não estão por falta dessa oportunidade na acessibilidade que se faz necessário para essa condição. Obrigado.
Obrigado, João. Mais alguém gostaria de fazer o uso da fala? Vereadores, registrar aqui a presença do vereador Dalto. Vereador Dalto, puxa a cadeira, senta aqui na nossa... compõe a mesa aqui. E registrar também a presença do Rogério Dias. Rogério, obrigado pela presença, Rogério. Professor de Educação Física da UFES, é isso? Obrigado pela presença. Eu só gostaria de trazer um dado para vocês aqui. Ainda bem que ninguém está fazendo perguntas, né? Você quer fazer a pergunta? Mas depois, não faz pergunta difícil não. Ainda bem que ninguém está fazendo perguntas, porque realmente nós temos que trabalhar esse tema e trabalhar essa questão da acessibilidade no esporte, porque nós não temos muita coisa boa para falar para a população e para as pessoas que praticam e precisam desse tipo de esporte. Nós não temos quase nada. Por isso, desse desafio, vereador Wanderson Marinho, vereador Kleber, vereador Dalto, que está aqui presente, por isso desse desafio com relação à temática que nós estamos tratando aqui hoje. Se a gente quer avançar e pretende avançar, nós temos que trabalhar muito, porque falta muita coisa ainda. Mas a nossa passagem aqui, Felipe, João, que se encerra o ano que vem, porque a gente é eleito para um período. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos tratar isso com muita responsabilidade e vamos cobrar do poder público. E vamos buscar informações para apresentarmos propostas com relação a esse tema. Eu tenho aqui um dado que a nossa assessoria buscou, leis que tratam deste assunto, e o que encontramos no Senado, uma discussão no Senado sobre a reserva de 5% dos espaços públicos, como praças, parques, academias que possuem equipamentos, para que tenham também equipamentos acessíveis. Mas tudo ainda está em discussão. Então, o que nós temos a nível nacional? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Mas nós estamos aqui hoje dando esse pontapé inicial para fazermos com que essa temática não fique só no papel e no discurso. Pelo menos alguma coisa da gente está tratando com relação a essa temática. Quem gostaria? Eu. Rogério? Isso. Boa Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, parabéns. Perdoe-me porque quando eu recebi o convite para esse evento, eu não tive tempo nem de me aprofundar do que especificamente se tratava para além da acessibilidade. Então, a primeira pergunta que eu faço, se a inclusão está ligado única e principalmente à questão das pessoas que têm necessidades especiais ou alguma deficiência, ou está para além dessa questão psicofísica de inclusão. E a segunda questão é em relação ao Conselho Municipal de Esportes. Eu, como atleta, fui campeão brasileiro de futsal, fui tricampeão brasileiro de frescobol, e, neste momento, migrei também para a experiência no beach tênis, em decorrência de um projeto na UFES que eu tenho chamado... Eu tenho porque projeto de extensão na universidade, você escreve e você coordena. Então, ele é individual na medida em que você é o responsável por ele. E o tema é saúde e qualidade de vida com esportes de raquetes. O colega ali falou da questão do tênis, como ele migrou, e a deficiência no sentido de ter espaços, né, e acessibilidade à prática do tênis para pessoas com essas necessidades de vocês. E nós sabemos também que, para muito além das dificuldades que vocês têm, a dificuldade de patrocínio e envolvimento na questão do esporte é séria e geral. Recentemente eu vi um
um encontro da Câmara Nacional de Esportes, alguma coisa nesse sentido, no governo federal, e era um desespero generalizado de pessoas que estavam lá há anos e nada decola também. Então não é só municipal não, é a nível nacional, para o nosso pesar e engajamento. Então a outra questão que eu tenho, que é para concluir, é o seguinte: Conselho Municipal de Esportes de Vitória. Olha a definição aqui, hein? De caráter consultivo, normativo e deliberativo, o Conselho tem, dentre outras atribuições, formular a política municipal de esportes, apreciar e aprovar planos de trabalho e relatórios da SEMESP e promover a valorização, a defesa e a conservação do patrimônio esportivo do município. Aí vem uma questão aqui, ó. Atualmente o Conselho passa por promover a valorização, a defesa e a conservação do patrimônio, passa por reformulações para atender aos interesses da sociedade dos esportistas. No início desse ano, eu participei dentro da Arena de Verão, organizando uma competição de frescobol, e vi coisas que seriam fundamentais, uma análise mais profunda do ponto de vista da política pública para o esporte, que eu não vou entrar no detalhe porque não dá tempo. Mas eu fiquei estarrecido quando eu perguntei como é que está o Conselho Municipal de Esporte, porque eu já fui conselheiro do CONDEMA, Municipal de Meio Ambiente, do CONSEMO, estadual, no Municipal 2 mandatos. E pelo que eu entendi, o Conselho Municipal está parado, não está funcionando do ponto de vista da participação social e inclusive da promoção por parte da secretária de Esportes, que já não é mais Vaguinho Ito. Então, essa troca de secretários, usando as secretarias, que seja municipal ou estadual, como trampolim político para a visibilidade, é o que faz com que muitas das vezes nós estejamos aqui discutindo o óbvio, procurando cabelo em ovo, como diz o outro, né? Então, nós precisamos de, primeiramente, a minha sugestão enquanto cidadão é de saber por que o Conselho não está funcionando, se é lá que está bem claro aqui, que faz a elaboração da política, aprovação e acompanhamento disso tudo. Então é impressionante. Aí isso faz com que nós, enquanto desportistas, atletas, quem quer que seja, fiquemos dependentes, até um determinado limite, de andar com pires na mão pedindo favor a políticos. E o papel não é esse. O papel é que a política pública esteja acessível a todos, mas passando pelo Conselho de Esportes, que lá tem representação da sociedade civil. Então nós precisamos, enquanto envolvidos em todos os níveis de esportes, cobrar o funcionamento do Conselho e acompanhar o desenvolvimento das atividades do Conselho. Essa sugestão que eu dou para o vereador, para que ele procure efetivamente, eu até protocolei essa demanda, porque eu já tinha mandado um e-mail e não recebi respostas, aí me falaram que eu preciso de fazer isso oficialmente do ponto de vista do protocolo, e é óbvio, sei disso, só que eu achei que eu poderia ter umas respostas, não tive nada, e nem vou ter por e-mail. Agora eu protocolei e estou com o número de um protocolo para acompanhar. Rogério, bom, primeiro, obrigado e parabéns pelas colocações. Coincidentemente, Rogério, eu quero explicar aqui a dinâmica, o que acontece, o que ocorre com relação à comissão. Bom, primeiro, há uma composição com a nova composição da mesa, também a gente faz uma nova composição das comissões. Então, essa comissão de esporte que a gente está atuando, a gente iniciou praticamente em março, porque fevereiro, janeiro é o recesso, fevereiro a gente retorna, aí são marcadas as reuniões para eleger os presidentes das comissões. Então, praticamente em março, nós começamos esse trabalho à frente da comissão de esporte. Então, eu estou fazendo traçando algumas diretrizes de trabalho, porque são vários temas que a gente tem que acompanhar, né? E até se inteirar de como está funcionando. Então, a gente está acompanhando de perto isso aí. Coincidentemente, hoje eu cheguei ao gabinete, chamei minha assessoria jurídica, está aqui o Dudu, o Alessandro estava lá, enfim. Coincidentemente, nós fizemos, vereador Wanderson, vários requerimentos de informação à Secretaria de Esporte. Vários. E um deles é com relação ao Conselho. Vou te responder. Se você estiver me perguntando como é que está o Conselho, eu não sei. Eu vou aguardar essa resposta para depois te responder. Mas, a partir daí, nós vamos tratar disso da forma que tem que ser tratado.
Realmente você tem toda a razão. É difícil as coisas andarem e acontecerem quando há uma mudança constante, principalmente de comando de pastas municipais. E a pasta do esporte não é menos importante do que qualquer outra. Muito pelo contrário, nosso entendimento é que ela é importantíssima, porque através do esporte a gente educa as pessoas, a gente forma bons cidadãos, né? Inclui o que nós estamos trazendo aqui hoje. Então, assim, realmente você tem toda a razão. A gente tem que parar com essa ideia, com essa ideia mesmo, né, de querer fazer de algumas pastas pastas para composição política, apoio político. Isso tem que acabar. E isso a gente sabe que acontece no nosso município, municípios vizinhos, no estado e, quiçá, no Brasil. Então, assim, a gente tem que tratar isso com muita cautela, mas nós estamos atentos aqui na Câmara. Eu tenho trazido vários questionamentos relacionados ao esporte aqui, porque o nosso papel é esse, o nosso papel é de fiscalizar. E na próxima oportunidade, nós vamos trazer o secretário de esportes do município para estar aqui compondo a mesa, para estar respondendo essas perguntas que tem que ser feitas diretamente para eles, para o chefe da pasta. Então, assim, com relação à secretaria, eu gostaria de fazer essas colocações. O nosso tema... Vereador Sandro, só complementando isso. Sim. Realmente o que o Rogério falou, como eu sou conselheiro e estou presidente do Conselho Municipal, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós já fizemos essa cobrança SEMESP em relação, né, ao Conselho de Esportes. Ele não estava em funcionamento. Do mês passado para cá, com a entrada do novo secretário, eles estão trabalhando para que possa novamente, né, voltar a ter esse funcionamento, devido a essas grandes demandas que nós temos, e infelizmente fica meio sem ação e articulação. Então a gente agora está trabalhando em função disso daí também. Então, já que a comissão está assim, o conselho também está buscando cada dia mais essa acessibilidade junto à secretaria. Então, acredito que realmente é válido e louvável, né, que possamos nos unir e estarmos juntos aí buscando coisas melhores. Até em relação aos brinquedos acessíveis, que foi solicitado que o Comped pudesse dar uma parte de orientação ou de locomoção, para a gente testar a acessibilidade e ter realmente essa inclusão, a qual a gente tem buscado com bastante afinco. Ok, mas isso tem que ter velocidade, né, João? Tem que trocar o pneu do carro, pneu com o carro andando. Aí não pode, a gente não pode ficar nessa espera, aguardando, e daqui a pouco o ano termina, o mandato termina e nada foi feito. Então, assim, nós da comissão, nós estamos atentos e estamos cobrando e vamos continuar cobrando. A outra pergunta, eu acho que eu já também expliquei, vai ser essa inclusão de um modo geral. A nossa ideia inicial, Rogério, nós estamos dando um pontapé inicial aqui com relação à temática. É uma temática que não é fácil da gente estar tratando, por isso que eu me propus a dar esse pontapé inicial, trazer o Felipe para trazer um pouco dessa experiência para nós, e num segundo momento, aí nós vamos fazer uma audiência pública com ideias e trazer aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente pode apresentar e também absorver, como foi o caso da sua fala aqui, da do Felipe, da do João, enfim. Então essa é a nossa proposta com relação a essa temática. Eu gostaria que você me enviasse depois o protocolo desse requerimento que você fez, para a gente acompanhar também no gabinete e acompanhar pela comissão. Okay? Só um adendo, ou na Ok. verdade um esclarecimento. Para ficar claro, eu não sou professor da universidade, eu sou servidor técnico da universidade e sou formado em educação física e tenho esse projeto de extensão ligado ao esporte, que é a minha formação acadêmica. Tá legal? Porque depois vão falar, o cara, não sou professor da universidade. Ok, ficou. Quem mais gostaria? Você?
Doutora Elma. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se a prefeitura tem algum projeto já em andamento sobre o tema acessibilidade e inclusão nos esportes. Vou fazer a mesma fala que eu fiz com o Rogério. Esse questionamento, nós estamos fazendo requerimento de informação à prefeitura para nos informar com relação a essa temática. Mas hoje a única coisa que eu sei é que nós temos, me parece que nós temos aí uma Olimpíadas, tem isso? Uma Olimpíada de pessoas com deficiência, tem uma data, mas também não sei nem como está funcionando. E políticas públicas relacionadas a esse tema, eu não tenho conhecimento. Mas nós estamos fazendo requerimento de informações e na próxima reunião que a gente for fazer, na nossa audiência pública, nós vamos trazer todas essas informações dadas pelo poder público, dadas pela Prefeitura de Vitória, pela secretaria competente que tem que nos responder esses questionamentos. Ok? Fazer uma perguntinha. Quais são assim os profissionais assim necessários para um desenvolvimento melhor esportivo para um atleta? Um profissional de educação física para estar apoiando nos treinos, um fisioterapeuta para estar apoiando os atletas de alto rendimento que tem muito desgaste para melhorar o desenvolvimento e a recuperação do atleta, entendeu? Um na área de saúde e um apoiando na hora do treinamento. São os principais assim, né? São os principais. A gente chama de área psicossocial, que é fundamental. Sim, também. Né? Então, até o próprio massoterapeuta, caso haja, é muito importante, principalmente pós-treino. Sim. Obrigado. Mais alguém gostaria de... Paulo? Boa tarde, sou assessor do vereador Serjão, do vereador Sandro Parrini, desculpe. Ele já trabalhou com o Serjão e ele tá com saudade de Serjão. Essa é a realidade. É porque eu quis rimar, É uma pergunta para o Felipe. Felipe, a nível de Brasil, eu não sei se existe o handebol aquático, mas no Espírito Santo eu não tenho certeza se tem. É até como uma forma, um esporte, né, que serve como, além do esporte, para a acessibilidade, serve também para fisioterapia e coordenação motora dos mesmos, né? O que você acha dessa ideia aqui no nosso estado? Na verdade, eu nunca acompanhei esse handebol aquático aí, não. Seria o polo aquático? Então, aqui eu não sei, nunca vi nenhuma equipe aqui no estado. Certo. E o que você acha dessa ideia? É porque, assim, para a pessoa com deficiência, o polo aquático é um pouquinho mais difícil, porque para a gente estar se movimentando dentro da água e estar jogando a bola, é um pouco mais difícil. Eu nunca vi um polo aquático adaptado. Uhum. Então, eu não saberia te dizer se teria condições de uma pessoa com deficiência, determinada deficiência, estar praticando esse polo aquático, entendeu? Ok, obrigado. Na verdade, o que mais se pratica aqui é o goalball, atletismo, a natação, bocha, né, que nós temos alguns amigos, né, o Felipe mesmo tem aí essa participação na área do ciclismo e tudo. Então, assim, na verdade, a vontade é que tivesse vários outros esportes sendo patrocinados ou sendo inserido dentro da política pública do município. E, infelizmente, a gente não tem essa total liberdade, nem local, às vezes, para ter esses treinamentos específicos para cada modalidade. Até o vôlei sentado, que é uma modalidade, né, paralímpica, infelizmente a gente não tem equipe ainda
justamente por algumas condições relacionadas a espaços. Não tem local e nem professor adequado. Nós temos uma profissional que ela fez a Poliana Campos. Ela é uma das treinadoras, né, que trabalha junto ao Álvares com essa parceria. Ela fez esse treinamento, curso nos Estados Unidos com essa autonomia para inserir, né, o vôlei sentado. Agora ela está afastada pela maternidade, mas assim é uma referência que a gente tem aqui e que haveria essa possibilidade também de ter essa inserção. E sem falar no futebol, né, de 5, que também nós temos equipe aqui no município. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Boa tarde. Sim. Eu gostaria de saber como é que funciona a questão do transporte. Você tem veículo próprio para se locomover ou precisa de algum transporte específico? Hoje eu tenho meu veículo próprio. E aí eu vou para o treino e volto com o meu veículo. Mas já dependi muito do transporte, do mão na roda. Como eu moro até na Serra, eu vinha treinar no mão na roda, que é funciona em partes, funciona, entendeu? Às vezes deixa a gente na mão, mas no geral assim o pessoal consegue vir treinar com mão na roda. Muito obrigada. Mais alguém? Vereador Wanderson. Satisfeito? Vereador Wanderson. Pessoal, nós temos aqui uma dinâmica da reunião, da comissão. A senhora lá atrás, né? Ela quer falar? Não, mas é muito. Ô, Cássio, fala com ela lá, explica para ela o tempo tá? Porque a gente tem que finalizar a reunião. A gente tem um tempo aqui estipulado. Ok? Ei. Mas nesses 3 minutos eu vou mostrar para vocês isso aqui. Opa, que bom. Isso é uma vergonha. Isso não é alegria para mim, não. Isso é vergonha. Se você está também falando de esporte. E sabe, meus filhos, meus netos, tudo fez esporte desde novinho. Não tem valor nenhum. Eu fui no Remo, é droga pura. Não tem investimento nenhum no esporte. Não tem investimento na qualidade do ser humano. Os jovens saírem das drogas e participar de campeonato para ser gente que tem pessoas. Isso é uma vergonha. Só que tem as medalhas aqui, ó, participativas, que hoje já tem 20 anos e continuam fazendo remo com o cara na bunda e não tem um presidente de esporte que atende, que diz que não tem investimento nessa área. Então isso é uma vergonha, doutor. Por favor, se você quer gente de bem, vocês trabalham. Vocês trabalham porque se você quer um bem para o teu filho, para o teu parente, lembra que o vizinho também precisa. Não é só vocês, não, que vocês têm dinheiro para pagar particular. E nós somos humildes. Nós investimos, corremos atrás daquilo que o governo oferece, que é tudo pelas metades. Faz as coisas direito, investe no esporte, investe em tudo que é programa bom, porque o jovem precisa disso. Eu estou envergonhada de ser brasileira, porque a tristeza que eu tenho no coração é carregar essas medalhas e tudo que eu tenho lá em casa e meu neto não tem nem emprego. Não tem emprego, está fazendo a faculdade, ralando para pagar a faculdade, não tem como pagar a faculdade. Pode um negócio desse? Cadê o Brasil? Cadê o mundo? Cadê a tecnologia avançada? Cadê o país moderno? Cadê? Eu nunca estudei na minha vida. E glória a Deus por isso. Porque se eu tivesse estudado, eu ia me sentir muito humilhada. Porque não teria nada que fazer. Minha filha formou em publicidade e propaganda, não tem emprego.
Porque entrou outro governo, botou na rua e ela está pagando ainda a faculdade. Está pagando ainda. Como que ela é desempregada vai pagar essa faculdade? Eu vou ficar em dívida com o governo federal. Daqui a pouco eles vão tomar tudo que eu tenho. Que eu tenho uma casinha que foi indenizada ainda. Que eu morava na Rádio Bem, vai ter uns assassinos aqui atrás de vocês. Vocês vão ter bandido atrás de vocês. Vocês vão ter a casa preservada, vocês vão ter poder sair de carro e voltar. Não nega os direitos do ser humano, não. Porque Deus nos fez tudo igual. Nós somos igual. O mesmo direito que você tem, eu tenho, todos nós temos. Pobre, rico e tudo. Porque nós morremos, não levamos nada. Você viu os artistas aí? O que eles levaram? O que eles levaram? Todo mundo está lá cortejando eles. O que levaram? O que vão levar? Nada. Então faz isso, tá, doutor? Esporte é importante. Eu estou até com a reunião marcada com o presidente da Câmara hoje. Para cobrar muita coisa. Como é o nome da senhora? Raquel Alves da Cruz. Nós somos criadores do Conselho de Moradia de Baixa Renda de Vitória. Nós temos parte de tudo enquanto é conselho, orçamento participativo, gabinete general e tudo, que agora nem nada não tem mais. Nós estamos vivendo uma vergonha, num país de vergonha e de invasão. Eu moro no centro de Vitória, estou envergonhada. Vitória está abandonada. Vitória acabou. A realidade é essa, doutor. Okay. Não feche os olhos. Tá bom. Dona Raquel, Dona Raquel, obrigado pela participação. Obrigado pela participação. A senhora fez aí um desabafo importante. Eu também concordo com a senhora que investir no esporte é investir no cidadão de bem. Eu não tenho nenhum receio de dizer que eu sou quem eu sou hoje porque eu comecei a minha vida no esporte. Então, no esporte, além da minha família, é lógico, além da família, no esporte eu aprendi a respeitar as pessoas. No esporte eu aprendi que trabalhar em equipe é muito mais importante do que querer fazer tudo sozinho. No esporte eu aprendi tudo na minha vida, a ter disciplina e a ser quem eu sou hoje. Então, assim, eu concordo com a senhora. Investir no esporte é investir no cidadão de bem, é tirar as pessoas lá das drogas, né, das ruas. Então a senhora tem toda a razão aqui, fica aqui o nosso registro. E realmente nós precisamos de políticas públicas do esporte de um modo geral, com mais firmeza, né? Atingindo realmente quem precisa. Investir no alto rendimento é importante, mas na base, eu acho que o resultado para o desenvolvimento da cidade, para as pessoas, é muito maior no futuro. Então, assim, fica aqui o nosso registro. Eu vou abrir a fala para o vereador Wanderson Marinho para a gente encerrar a nossa reunião. Com alguns encaminhamentos, né? Quero agradecer a contribuição do nosso amigo Felipe Barbosa, agradecer todas as contribuições que foram feitas. Eu acredito que através da Comissão de Esporte, na qualidade do seu presidente, Sandro Parrini, será dado todos os encaminhamentos. O que for necessário, ofício, através de requerimento, a comissão, e terá meu apoio para que possa ter mais embasamento e respaldo junto à Prefeitura. E dizer que o desafio é muito grande. Porque quando, não sei se foi eu anotei, se foi o João, que às vezes a acessibilidade existe no local e o entorno não tem acessibilidade. Então isso é uma discussão de mobilidade urbana, que aí se discute a questão do próprio transporte, garantindo o direito de ir e vir. Uns conseguem adaptar os carros, outros não conseguem. Aí é necessário ter o porta a porta. Outros conseguem chegar até o local, mas às vezes não conseguem porque a calçada está irregular, com as normas técnicas super atrasadas. Então, assim, o desafio é muito grande. Mas eu louvo e tenho meu apoio a essa comissão. Acaba de chegar também uma lutadora
também na bandeira também dos direitos, a vereadora Neuzinha. Sandro, conte com esse vereador, conte comigo. Eu acredito que esse debate, ele não vai ficar aqui. Eu sou testemunha das reuniões que o vereador Sandro faz nessa casa, das reuniões que ele faz em loco nos bairros, tem trago resultados. Um dos resultados recentes é a questão da discussão da reforma do Lolão, trouxe aqui os times, e outros debates, rico, dando voz e vez à sociedade. Então, é com isso que a gente não discute olhando para o retrovisor. A discussão dessa casa e dessa comissão é olhando para frente. Infelizmente, a gente não consegue resolver o passivo, mas a gente consegue diminuir os atrasos e o déficit que é uma atenção melhor no que tange ao esporte da cidade de Vitória. Então, conte com essa comissão, conte com esse vereador e, com certeza, teremos condições de ter um marco dessa comissão na cidade de Vitória, com grandes avanços, inclusive projetos de leis importantes. Parabéns, Sandro. Conte comigo. Obrigado, vereador Vantos. Eu quero registrar aqui a presença da Rosilda Maria Dias, representa Fórum da Pessoa com Deficiência Vila Velha. É isso, Rosilda? Obrigado pela presença. Cumprimentar a vereadora Neuzinha. Vereadora Neuzinha, infelizmente nós estamos finalizando a nossa reunião da comissão. A vereadora Neuzinha é uma vereadora atuante nessa temática. Eu queria deixar registrado que nós estamos dando aqui um pontapé inicial pela Comissão de Esporte com relação a esse tema que você está vendo ali. Nós trouxemos o Felipe para falar um pouquinho de sua experiência como atleta, nosso campeão, aí teve uma experiência de vida e hoje veio nos trazer aqui uma fala. E na próxima oportunidade, vereadora Neuzinha, que nós vamos marcar uma reunião mais ampliada para a gente trazer outros representantes de várias áreas de esporte com relação a esse tema. Eu queria Vossa Excelência, aproveitar que pode fazer o uso da fala, sim, lógico. Só fazer um pedir desculpa com a minha filha no hospital. Eu gostaria muito, esse tema me chama muita atenção sobre a inclusão nos esportes. Nós temos em Vitória a lei, né, das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência e o que eu penso, não adianta a Secretaria de Esporte querer organizar as Olimpíadas sem sentar com as pessoas, né, com os deficientes. Todo ano acontecem problemas, não há uma divulgação. Os deficientes visuais, por exemplo, na corrida na escola técnica, não sei se o João lembra, teve a corrida, né, a corrida das Olimpíadas municipais e não foi divulgado. E eu particularmente observei que os deficientes visuais, eles estavam muito concentrados até para ver se tinha algum aplauso. E a arquibancada estava vazia, porque não houve uma divulgação. A travessia nado também, nós temos a travessia, e a travessia, o pessoal que estava na praia não sabia que estava acontecendo aquela travessia. Então, que adianta, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que se a gente não der publicidade, não vai ampliar, né? Eu participei, teve o futebol do SUS no final de semana, achei a coisa mais linda, é o segundo ano que eu vou participar ali no Tancredão. E, gostaria mesmo de parabenizar e comunicar ao presidente, solicitar, presidente. Vou passar para Vossa Excelência depois, né, o projeto, por mais que eu apresentei o projeto, mas foi votado por todos os vereadores, então o projeto é do povo. Foi sancionado pelo prefeito e a proposta não foi minha. Ninguém dorme e acorda com a boa ideia. A proposta foi das pessoas com deficiência, que apresentaram o campeonato de judô, também para deficientes visuais de baixa visão. Nós temos o campeonato, tem a corrida, tem as Olimpíadas, tem o futebol. E aí, que essa comissão, fica aí a proposta, que essa comissão, junto com os representantes, que nós já mandamos um ofício para a Secretaria Municipal de Esporte, que esses atores gostariam de participar da construção das Olimpíadas este ano, que acontece no mês de setembro, na festa da cidade. Muito obrigada, senhor presidente, e parabéns a todos. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso. Obrigado, vereadora Neuzinha. Eu vou finalizar a nossa reunião. Então, nós temos alguns encaminhamentos aqui. Marcar uma audiência pública mais ampliada, né, João? Para a gente trazer aqui representantes de outras modalidades esportivas, para estar
trazendo ideias aqui para a gente estar tratando de políticas públicas relacionadas ao tema. Outro encaminhamento, aí a assessoria já está anotando, com relação ao... Nós já fizemos estamos preparando o requerimento de informação, mas reforçando aí com relação ao Conselho Municipal de Esporte. A atuação, como é que está, a composição, se está fazendo reunião, se está tratando de algum tema. Então, esse é um outro encaminhamento, né? O outro é com relação às Olimpíadas, já falado pela vereadora Neuzinha, tratar essa questão da divulgação nessa data, fazer um trabalho aí na cidade de Vitória para divulgar esse evento, que é bacana demais, né? Presidente, eles estão fazendo junto agora dos idosos e dos deficientes, por causa da mobilidade reduzida. Ok, então vamos... Ok, então assim, esses são os encaminhamentos iniciais, outros que forem surgindo, vereador Wanderson, eu passo para Vossa Excelência para a gente fazer em conjunto. Gostaria de... Senhor presidente, a Câmara de Vitória ela deu um passo importante, que as indicações para os conselhos passam pelas comissões. E aí, Vossa Excelência tem feito vários debates na casa sobre a questão de esporte, várias visitas nos equipamentos públicos, e queria sugerir o nome de Vossa Excelência para ser o membro indicado da Câmara no Conselho de Esporte da Prefeitura de Vitória. Tem meu apoio, e aí eu queria consultar se Vossa Excelência aceita, e também consultar a vereadora... O outro membro é o vereador Davi Ismael. O outro membro é o vereador Davi. Então, mas se Vossa Excelência aceitar, temos 2 votos que poderia ser encaminhado para a Prefeitura de Vitória como conselheiro e representando a Câmara Municipal de Vitória no Conselho Municipal da Prefeitura Municipal de Vitória. Eu agradeço, vereador Wanderson, lógico que eu aceito. Será uma honra participar, até porque participando do Conselho a gente está mais próximo para ver o trabalho que está sendo desenvolvido e também levar ideias da comissão e da Câmara para a gente tratar dessas políticas públicas. Eu agradeço, Vossa Excelência, pela indicação. Realmente, engraçado, né? Uma lei de nossa autoria, né? Que dá às comissões o direito, né? O direito não, as comissões hoje é que tem que indicar os seus membros para os conselhos. Antigamente, quem indicava membros para os conselhos municipais era o presidente da Câmara. E aí nós apresentamos uma lei aqui dizendo que quem tem que indicar o membro para aquele conselho é a comissão que trata do tema, né? Eu poderia, como presidente da Câmara, indicar Wanderson Marinho para ser o presidente do Conselho de Saúde. Mas quem tem uma atuação mais forte, estou dando um exemplo, quem tem uma atuação mais forte na área da saúde, quem participa da comissão da Câmara de saúde da Câmara, é a vereadora Neuzinha, outro vereador. Como é que eu vou indicar Wanderson Marinho? Eu tenho que indicar quem está tratando do tema. Então, foi uma proposta nossa. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência e depois eu vou consultar o vereador Davi Ismael. Na reunião ordinária, a gente faz a deliberação e aí já oficia. Mas, de qualquer forma, já aceito sim e agradeço pela indicação, vereador Wanderson. Eu quero finalizar a nossa reunião, mais uma vez, agradecendo a presença de todos os vereadores que compareceram à casa. O vereador Dalto esteve presente aqui, mas teve que sair. As lideranças comunitárias, o líder Gilson, né, a vereadora Neuzinha, o vereador Wanderson, Kleber, que já esteve aqui, Dalto está ali. Obrigado, Dalto, pela presença. Agradecer ao Felipe, João, enfim, agradecer a todos que estiveram presentes nessa nossa reunião extraordinária. Gostaria, Felipe, de dizer para você que você hoje nos deu aqui uma demonstração de um exemplo de superação, né? Você trouxe para nós aqui
uma história do que aconteceu em sua vida, né? Foi vítima de um acidente, né? Mas superou, olhou para frente, né? Buscou fazer coisas boas, buscou aquilo que te satisfazia, e hoje você está aqui do nosso lado conversando, trazendo experiência de vida, né? Já é praticante de várias modalidades esportivas, né? Natação, rugby, ciclismo, né? Ciclismo e agora tênis. Então, assim, deixar aqui os nossos parabéns a você pelo exemplo de superação. Eu acho que nós temos que nos espelhar em histórias assim, para que a gente possa cada vez mais dar valor à nossa vida, né? Dar valor àquilo que a gente pode fazer hoje, porque o amanhã, o depois, a gente não sabe o que nos espera. Então, assim, fica aqui a nossa fala de agradecimento a todos que vieram participar dessa nossa reunião, mas em especial você que esteve conosco aqui na data de hoje. Eu vou encerrar a nossa reunião e vou convidar os membros da comissão para a próxima ordinária, que será, tem que ver a data, 6 de junho, próximo, né? Às 15 horas. Às 15 horas. Está encerrada a presente reunião. Obrigado e boa tarde a todos. Vamos.